Então vamos lá, aqui a segunda parte do nosso estudo bíblico, das lições bíblicas dessa semana sobre a natureza da igreja. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Então vamos lá, local e visível, biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isso é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas, situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, por exemplo, 1 Coríntios 1. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 1 Pedro. Nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclésia, a comunidade de crentes situadas em diferentes locais. Então vemos aqui a natureza da igreja local, visível. Há muitas pessoas que dizem, eu não preciso congregar em uma igreja, pois Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sim, segundo a Bíblia, somos o templo de Deus, né? Deus habita em nós. Isto é, quando estamos firmados em Cristo, quando guardamos os seus mandamentos. Mas Jesus nos deixou sim o mandamento de você congregar em uma igreja. No Novo Testamento. Ou seja, Jesus, ele fundou a sua igreja, né, no Novo Testamento. Pois ele disse que ao ascender aos céus, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E ele falou sim sobre a sua igreja, né? E nós vemos nas cartas de Paulo falando sobre a igreja nas cidades. Ou seja, em cada cidade havia uma igreja. Então, a igreja ela é local. Há a necessidade de você congregar em uma igreja, de você tomar ceia, de você estar em comunhão com outras pessoas, né? Há essa dimensão local e há também a dimensão universal, espiritual da igreja, né? Como a gente vê ali em Coríntios 12, se fazemos parte do corpo de Cristo, precisamos estar ligados a essa igreja, né? Então vamos lá, as particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. De igual modo, as virtudes. Por outro lado, embora estivessem todas sob supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. O método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Então, aqui está nos falando que as igrejas, existe uma unidade, como nos dias de hoje, há várias denominações, assembleia, quadrangular, porém elas têm uma unidade no sentido de as suas doutrinas fundamentais. Há alguma divergência, né? Porém, as suas doutrinas fundamentais permanecem. Assim como havia nessas igrejas. Como havia também problemas, pois as igrejas são formadas por pessoas, pecadores, né? Vejamos aqui Filipenses 4, vem nos falando, né, a respeito, 2 Tessalonicenses 3, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam seu próprio pão. Ou seja, aqui no caso Paulo falando sobre pessoas que estavam trazendo problemas às igrejas, né? Ou seja, as igrejas ali tinham problemas, né? Há quem diga que a igreja é como um hospital, né? E às vezes as pessoas falam, mas não existe igreja perfeita. De fato, não existe igreja perfeita. E se você achar uma igreja perfeita, não entre lá, porque senão você vai estragar essa igreja, pois todos nós somos imperfeitos. Porém, vamos à igreja, congregamos na igreja,
para ali nos alimentarmos da palavra, sermos edificados por os outros irmãos, né? E, enfim, então vamos aqui. Então, ou seja, a igreja ela é local e ela também é universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Hebreus 12, 23. Ou seja, a igreja ela é local, ela tem um aspecto local, em que você vai a uma igreja, você congrega, mas ela também tem um aspecto universal, um aspecto católico, né? Ela é constituída por todos os cristãos em todo o mundo, em todas as épocas, até aqueles que já partiram. Hebreus 12, 23 nos fala: a igreja, a universal assembleia. Vamos lá, Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E aqui vem nos falando: se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há quem o pai não corrija? E a parte aqui da lição, né? Vejamos aqui, Hebreus 12, 23, eu acabei me perdendo aqui. Hebreus 12, 23, vamos lá. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lá, 12, 23, sobre a igreja. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui está falando da universal assembleia, a igreja dos primogênitos, né? Ela é formada por todos os espíritos dos justos, né? De todas as épocas, não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo somente há uma igreja. A igreja é divina. As denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se denominam igrejas, autodenominam igrejas, contudo são sinagogas de Satanás. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Resumindo aqui, né, a igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Esse ponto aqui da lição eu achei assim fantástico, bem importante você prestar atenção. E que vem falando aqui das denominações. As denominações são humanas, né, mas elas são válidas, né, assim como havia as igrejas ali na época de Paulo. Porém, a igreja de Cristo, ela é indestrutível. Mateus 16, 18, pois também eu te digo, né, que Jesus é que edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E aqui vem nos falando que há muitas igrejas que se autodenominam cristãs, mas não são. E sim são sinagogas de Satanás. Apocalipse 3, 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Aqui o autor da lição, ele vem nos falando algo que eu achei bem interessante. E aqui no livro aqui nos fala o seguinte. Da mesma forma como o cristão pode perder o rumo espiritual quando sai da esfera da palavra de Deus, assim também o cristão incorre em erro quando se deixa levar por carismatismos. É um termo teológico para referir-se a supostas manifestações atribuídas ao Espírito Santo.